Se você está endividado agora, não se sinta sozinho. Cartão estourado, cheque especial no negativo, parcelas que vão se empilhando, né? Eu preciso te dizer uma coisa: ter dívida não é fraqueza. A gente não sabe, mas acontece com a maioria das pessoas em algum momento da vida. Médico, advogado, professor, autônomo, quem ganha pouco, quem ganha muito, quase todo mundo passa por isso. Ou se não passou, conhece alguém muito próximo que passa por essa situação. Provavelmente, às vezes, até uma pessoa que às vezes finge que não está endividado. O problema não é você ter passado pela dívida ou você, às vezes, estar endividado no momento. O problema verdadeiro é você querer ficar na dívida. E às vezes não é porque você quer ficar, mas é porque você não aprendeu o caminho para sair, né? E você não vê solução às vezes, né? Mas hoje, conforme prometido, eu falei isso nos vídeos anteriores, eu vou te entregar o caminho. 5 passos concretos. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo e siga esses passos para realmente acontecer. E detalhe, pessoal, eu não estou falando de salários monstruosos, é aplicável no salário comum. Nós vamos achar no seu orçamento aí dinheiro possível para você quitar suas dívidas. E nós vamos oferecer um caminho para que isso aconteça. Se você não começar a procurar isso, aí a questão vai ser toda sua, porque esse vídeo vai te munir de conhecimento para que você resolva essa situação de uma vez por todas. Ou pelo menos comece a resolvê-la. Tudo é um processo, né? Aqui não vai ter passe de mágica e não vai ter nem promessa milagrosa, porque vocês sabem que isso aí não existe. E vocês sabem muito bem que eu não preciso nem dizer que não vai ter aquele papo também, corta o cafezinho, corta o salgadinho na rua. Isso não existe. Você vai continuar vivendo a sua vida aí. Se você seguir esse plano de 12 a 24 meses ou até antes, tá? Às vezes eu tô falando um ano aí, pode ser 6 meses, dependendo do nível da sua dívida. Mas vamos dar um cenário concreto aí de 6 a 24 meses para você sair das dívidas mesmo, de vez. E o mais importante, seguindo esses passos, você também não vai voltar a ser endividado. Mas antes do plano para atacar o inimigo, você precisa conhecer o inimigo, não é isso? Porque se você pensar em combater uma dívida sem saber como é que ela funciona, é como se você fosse combater um inimigo que você desconhece. Remar contra uma correnteza que você não enxerga, né? A dívida brasileira, pessoal, tem uma característica muito específica que faz ela ser cruel. Os juros são absurdos e se você está endividado, você sabe o que eu estou falando. O cartão de crédito rotativo passa de 400% ao ano. O cheque especial, 130% ao ano. Crediário em loja aí, se você faz, varia de 80% a 200% ao ano. E o empréstimo pessoal sem garantia, de 60% até 150% ao ano. Só para você ter uma ideia, uma dívida de 1.000 no rotativo do cartão vira 5.000 em apenas um ano. Você não ouviu errado, é 5 vezes em um ano. Significa que você pode estar trabalhando duro, recebendo aumento, fazendo até um bico para ter uma renda extra aí, e ainda assim a dívida continua crescendo mais que a sua própria renda, porque nós estamos falando aqui de 400% ao ano, até 400% ao ano. E isso nem é falta de esforço, porque se você está se esforçando em trabalhar mais ou fazer bico, você está fazendo a sua parte muito bem. Porém, você não atacou o problema racional e intelectual da questão. A matemática está contra você nesse caso. Então você precisa trabalhar com isso aqui, ó, para poder reverter essa situação. Quando você está machucado, a primeira coisa que você precisa fazer não é cuidar se vai machucar mais, é você estancar o sangramento daquele machucado, né? Depois você vai tomar as outras precauções, mas você tem que resolver o problema aí. Então, antes de tudo, você tem que estancar a hemorragia. Então, pega papel e caneta aí que eu vou falar os 5 passos para vocês e vocês não podem esquecer e deixar de aplicar. Então, o primeiro passo é você pegar papel e caneta e encarar suas dívidas de frente. Você vai listar todas as dívidas que você tem. Você vai olhar uma por uma e vai listar nesse papel. Você tem que conhecer. Eu sei que às vezes isso incomoda, isso é difícil. As pessoas às vezes não gostam de olhar a dívida de frente. Eu sei que é dolorido, tem colegas aqui que são endividados e muitos deles, infelizmente, porque santo de casa não faz milagre, são pessoas próximas, não prestam atenção na gente. Eu acho que vocês aí na internet conseguem prestar mais atenção. E um dado importante, pessoal, a maioria das pessoas que são endividadas nem sabem o quanto deve. Sabe só a sensação geral, eu tô estourado, tô endividado, tô quebrado, né? Mas o número exato ninguém quer olhar de frente. É um ato de coragem, você tem que ter essa coragem, né? Para cada dívida você vai anotar 4 coisas. Primeiro, o credor. Quem que é? É a loja, é a financeira, é o banco, é pessoa física. O credor, a pessoa que você está devendo. O segundo é você anotar o saldo devedor. Quanto você está devendo? Somando os juros que já correram, né? Então você tem um montante dessa dívida, você tem que encarar isso aí. Terceira coisa que você vai anotar é os juros, a taxa de juros que está sendo aplicada. Isso está na fatura do contrato, está nos termos que você contratou, pode ser solicitado também ao credor essa informação, né? A quarta coisa a você anotar é o valor da parcela mensal ou o pagamento mínimo, no caso se for rotativo, né? Quando todas elas estiverem listadas, tá? Todas as dívidas, você vai pegar e vai somar o total. Você vai ver um número que talvez vai
te assustar. Eu sei que eu já vi pessoas assim aqui, mas está tudo bem. A partir desse momento, essa dívida vai parar de crescer no escuro, porque você está conhecendo ela. Agora ela tem nome, tem prazo, tem rosto, você está conhecendo. Feito a parte 1 aí, agora nós vamos para o passo 2. Papel e caneta na mão para você anotando para não esquecer. O vídeo também vai estar disponível para vocês consultarem. E esse passo aqui, que é o 2, ele transforma as coisas. Só que a maioria das pessoas ignora, que é você negociar os juros. A maioria das pessoas acaba achando que a dívida tem um preço fixo. E eu vou contar um segredinho para vocês aqui. Não tem. Olha só o segredo. Banco, loja e financeiras, anote isso que eu estou falando, preferem receber menos que não receberem nada. E eles sabem que você está quebrado, que talvez você não pague. E aí que é a sua barganha. Você tem mais poder do que você imagina. Eu vou te dar 3 caminhos concretos dentro desse mesmo passo aqui. O caminho 1 é a renegociação direta com o credor. Chegar para conversar. Liga, vai na agência, usa o app do banco que tem comunicador lá dentro. Diz a frase exata dessa forma: eu estou em dificuldade e quero negociar essa dívida de forma que eu possa pagar. Quero negociar, quero uma proposta de quitação com desconto. Vocês sabiam que eles têm um departamento só para isso? Por isso que o preço da dívida, como eu falei, não é fixo. Gente, eu já vi pessoas conseguirem 50%, 70% e até 90%. E já vi informações de feirões das pessoas conseguirem incríveis negociações de 95% de desconto. A pessoa praticamente não pagar nada. É só um simbólico ali. Imagina como é que isso poderia resolver sua vida. Então esse caminho 1 é muito importante, viu? Se você conseguir fazer aí, nossa mãe, vai ser uma coisa espetacular. Agora tem um caminho 2 dentro também desse mesmo passo, que é você pensar na portabilidade da dívida. Você consegue transferir essa dívida de um banco para o outro, por exemplo, e você conseguir nesse outro banco juros mais baixos. Eu ainda acho melhor o primeiro caminho, mas não quer dizer que você não possa lançar mão do segundo, se for muito atrativo. Então tudo tem que ser de acordo com o papo, com a conversa que você vai ter. E a diferença é brutal, gente, vocês não têm noção. A diferença de um crédito consignado para um crédito rotativo do cartão é de 2% para 12%. Gente, isso dá uma diferença brutal no longo prazo. Em juros compostos é como pular de 20%, 30% para 400%. É um negócio absurdo. O caminho 3 também é muito bom, viu? Plataformas de renegociação. Vocês sabiam que tem plataformas que ajudam vocês a quitarem suas dívidas? E tem acordos que podem ser feitos, porque às vezes tem instituições que fazem parceria em algum momento. Essas parcerias podem ser mais permanentes, algumas mais temporárias, mas você pode acessar, por exemplo, o Serasa Limpa Nome, o Acordo Certo e o Quero Quitar. Esses sites reúnem várias empresas com oferta de quitação, oferta de desconto das dívidas das pessoas. Então você pode simular antes de aceitar qualquer coisa. Geralmente, pessoal, em janeiro e também na Black Friday em novembro, tem feirões de renegociação, multirões aí com descontos enormes, viu? É onde você vê falar desses até 90%, 95% aí de desconto nas dívidas. Só que tem um ponto importante aqui, né? Tudo isso que eu tô falando aqui é muito legal do jeito que eu falei. Cuidado para quando for renegociar a dívida, para não aumentar o valor da própria dívida, porque tem renegociação que aumenta o valor da dívida para reduzir sua parcela. Eu estou mostrando para vocês aqui como é que vocês conseguem desconto na dívida e na parcela. Então você vai partir para fazer o melhor, não o meia boca ali, viu? Esse passo 3 aqui, ele parece ser um negócio assim meio fantasioso, mas não é. Eu vou explicar para vocês que vocês têm dinheiro escondido aí dentro do orçamento de vocês. Então vem a pergunta: como é que eu vou pagar isso? Meu salário mal dá para eu sobreviver? E a resposta é honesta, pessoal. O dinheiro tá aí. Só que ele está sendo gasto antes de você decidir conscientemente. E não é cortar o cafezinho, como eu falei lá no início. É olhar para 3 frentes específicas. Presta atenção que vocês vão achar dinheiro aí. A frente 1 é a despesa fixa oculta. É o streaming que você não usa, porque você às vezes está usando o Amazon Prime, mas às vezes você está com a Netflix assinada e nem usa. Então você está pagando R$50 a mais aí, às vezes R$60 a mais à toa. Plano de celular, tem gente pagando R$99 no plano de celular. Tem ofertas aí de R$39, de R$49, quer dizer, mais 50 que você liberou aí, ó. E você não se preocupou, porque você falou assim: ah, deve ser esse preço mesmo. Não, não é. Para o que você usa, às vezes você precisa de muito menos. Tá jogando dinheiro fora. Aí tem a assinatura que renovou automaticamente, por isso que se você tiver com um aplicativo de banco digital, faça aquele cartão temporário de 24 horas, se você for fazer uma compra ou alguma assinatura, e depois, caso você queira no mês que vem, você vai lá e assina de novo, faz outro cartão, vai lá e assina, porque às vezes vai renovando automaticamente e você não vai cancelar, né? Se já teve algum uso também, o serviço não vai ser cancelado. Isso já aconteceu muito comigo, hein? De renovação de serviço assim automático que eu nem queria. Academia que você não frequenta há 3 meses, eu, por exemplo, uma vez eu paguei 6 meses de academia e entrei numa dinâmica aqui que eu não conseguia fazer as coisas direito, e aí eu não estava fazendo academia. Eu sei que eu perdi 4 meses de academia dos 6 que eu paguei antecipado para receber desconto. Quer dizer, toma cuidado com essas assinaturas aí, dá para você cortar isso também, né? E fazer mais mensal
mensal ali, tem uma boa conversa, uma negociação. Aí você faz uma auditoria completa aí. Gente, já foi feito um estudo em que a maioria das pessoas que faz isso consegue achar de 150 a 400 reais. Claro que tem casos que a pessoa acha menos e tem casos que a pessoa acha mais, mas a média está entre 150 e 400. Tô falando em reais por mês sangrando dentro do seu orçamento. Então você já arrumou, imagina que você arrumou 400 reais nessa brincadeira aí. Gente, isso é dinheiro que você consegue renegociar juros para pagar a dívida aí. Se for no caso de parcelamento, você vai poder ter levantado um dinheiro aí para honrar esse compromisso que foi assumido e foi resolvido no passo 2. A frente 2 que você vai atacar é a despesa variável invisível. Pequenos gastos, gente, somam muito. Aplicativo de comida, padaria todo dia de manhã, você pode fazer compras mais gerais no mercado, né? Quando você vai na padaria, você dá uma inventada que você quer outras coisas ali, você nem às vezes está querendo comer muito, mas você vai e compra mais com os olhos. Compras impulsivas no marketplace, né? Viu lá, nossa, tá tão baratinho isso aqui na Shopee, aí você vai comprando. Eu conheço gente que numa semana tá chegando 5 dias da semana produto para a pessoa e a pessoa tá com dificuldade financeira. Ah, não, mas isso aqui é só 20 reais, isso aqui é só 30 reais. Aí vai 20, vai 10 do outro, vai 30 do outro. Aí quando você vai somar, você tá gastando um dinheiro absurdo e não tá sabendo para onde tá indo. A frente 3 é uma rendinha extra no curto prazo, coisa que você já tem aí que você pode fazer dinheiro. Sair da dívida, pessoal, pede você olhar um pouquinho para fora também. Vender o que você não usa muito em casa. Minha esposa aqui tinha um monte de roupa que ela não chegou a usar e ela se arrependeu de ter comprado e ela foi numa mulher aqui que trabalha com brechó e vendeu as roupas semi-novas, algumas novas, zeradas. E ela conseguiu um valor muito menor do que ela pagou, certamente, mas ela não deixou de receber um bom valor. Quando ela juntou a quantidade ali e me mostrou, eu falei, nossa, tá fluindo dinheiro aí de uma coisa que ia estar parada, ia estar, né, guardada dentro do guarda-roupa aí. E ela conseguiu negociar isso aí e tá recebendo um dinheirinho lá. Às vezes numa peça lá tá vindo lá 90, 100 reais lá que ela nem esperava. E aí como ela negociou com a moça lá, a quantidade de roupa que ela manda às vezes e tal, espera juntar um valor tipo assim 150 reais, 200 reais, aí ela vai lá e paga tudo junto, né? Então é um erro que a gente já corrigiu aqui, mas quer dizer, esse dinheiro não vai ficar parado, não vai ser jogado fora, né? Então às vezes você tem móveis usados, bicicleta, tem lojas de móveis usados aqui a rodo na cidade. Bicicleta, você vai nas lojas de bicicleta, o cara fala, ah não, isso aí, esse ferro velho aí, eu vou te pagar uns 120 reais nesse troço aí. Você não ia fazer nada, cara, com a bicicleta velha. Mas é desapegar, né? Você também limpar as coisas aí, você começar um novo ciclo. O objetivo dessa etapa aqui do passo 3 é você liberar de 10 a 20% da sua renda aí, né? Para entrar no plano de quitação. Se a sua renda é 3 mil, você vai ter 300 reais se for 10% e 600 se for 20% que você está conseguindo liberar aí, para você pagar a dívida, para você fazer a quitação que você planejou no passo anterior. O passo 4 é você escolher o método de quitação. Você vai estar com as dívidas mapeadas, juros negociados, dinheiro disponível e agora vem a estratégia. Qual dívida que nós vamos quitar primeiro? Pessoal, existem 2 métodos clássicos, tá? Os 2 funcionam. Mas cada um serve para um tipo de pessoa. Tem o método Avalanche. Ele é racional e matemático. Ele ataca primeiro a dívida que tem mais juros. Tudo isso tem que estar estabelecido no seu prazo, o que estava estabelecido quando você fez a negociação lá no passo 2, né? Aí quando terminar você pagar essa que tem mais juros, você vai passar para outra que tem mais juros também. Aí você vai diminuindo, né? Até que você quite todas. Esse método aí é o que mais economiza dinheiro no total. E ele é o caminho lógico, né? Agora tem o método bola de neve. Esse método ele é motivacional, né? E nesse método, por que ele é motivacional? Porque ele ataca a dívida menor, independente da taxa de juros. Porque aí quando você consegue vencer isso, você fica motivado. Então você quita a primeira, você ganha impulso, fica motivado e parte para a próxima dívida. Você paga um pouco mais de juros no total, mas você tem mais chance de não desistir no meio do caminho, que você vê o resultado acontecendo. Então tem as pessoas, às vezes, que precisam desse aspecto motivacional. Mas se você for uma pessoa que consegue caminhar mais dentro de uma lógica, você pode fazer o primeiro método. Se você fosse perguntar para mim qual que eu faria, apesar de eu ser uma pessoa que trabalha muito com lógica, eu sei que a maioria das pessoas são mais emocionais. Então o que eu faria? Eu começaria um pouquinho com a bola de neve para a gente poder sentir primeiro uma vitória e ver que é possível. E depois você mescla, depois você fala, não, agora que eu já senti que o negócio funciona, eu vou aqui passar para o outro método. Detalhe, gente, tudo isso tem que ser muito bem pensado, calculado, né? O último passo, que é o passo 5, é você construir uma reserva mínima e mudar totalmente esse comportamento. Não tem jeito, gente. Você vai ter que encarar esse comportamento de frente e mudá-lo. Tem gente que já está com essa prática de ficar endividado. Se a cabeça não mudar, não tem mudança possível, viu? Então você tem que querer muito, né? É como se fosse sair de um vício. Por isso que, infelizmente, isso não vai ser para todo mundo. Vai ser para quem tem coragem de falar e assumir, eu vou fazer, e a pessoa vai lá e quer fazer e faz. Eu espero que seja o maior número de pessoas possíveis, viu? Esse passo aqui é o que define aquela pessoa que de fato sai da dívida e vaza fora das dívidas, de quem sai dela, mas depois
depois de 6 meses voltou. Como aquela pessoa compulsiva comendo, né? Ah, emagreci aqui, mas depois volta a comer tudo de novo, engorda tudo de novo. Aí não funciona. E aí vai uma dica aqui que antes mesmo de você quitar toda a dívida, separa ali um pequeno bloco para você investir numa reserva, mesmo com dívida, né? Porque isso vai levantar a sua autoestima, vai fazer o que tem que ser feito para que você coloque na sua reserva financeira. Sabe por quê, pessoal? Porque sem a reserva financeira ou reserva de emergência, como o pessoal chama, qualquer imprevisto que acontecer, você fica tenso, você bagunça tudo e você sai psicologicamente dessa coisa que você tinha combinado. Você tem mais chance de agir emocionalmente, porque afinal de contas a emergência chegou, né? Então pode ser algo como R$ 500 aí, né, por mês. Então no seu orçamento você vai encontrar um espacinho para isso também. E quando toda a dívida for quitada, essa reserva de emergência inicial, que já é um investimentozinho, ela vai virar um ponto de partida para você começar a investir e mudar a história da sua vida. Gente, o elemento mais importante aqui é o comportamento. Sair de uma dívida sem mudar o comportamento é como se você estivesse querendo tirar a água de um barco furado. Volta e sempre volta. Comportamento tá aqui, ó. 3 mudanças mínimas que você pode fazer aí para você reforçar esse comportamento, né? Primeiro é a regra dos 30 dias. Qualquer compra acima de um valor que você definir aí, por exemplo, 200, acima de R$ 200 ou acima de 500, por exemplo. Espera 30 dias para você ver se aquilo realmente é necessário. Se ainda fizer sentido para você a necessidade de ter esse item que você quer comprar, você vai lá e compra. Mas se não fizer sentido, você vai eliminar. Tem coisas que você acha que está precisando e não está. Aqui nós estamos falando de necessidade, não de desejo. Tem que separar as duas coisas. Eu fiz um vídeo sobre isso aí, deixo o card aqui para vocês, foi até o da planilha, o anterior, né? Saber diferenciar as coisas. Segundo, é um comportamento diferente com o cartão de crédito. Se você não tem o dinheiro no débito hoje, do valor que você vai passar, você não passa no crédito. Não estou dizendo que você vai ter que pagar no débito, tá? Para reduzir qualquer reserva que você esteja fazendo. Às vezes você está no aplicativo digital, mas você só vai comprar determinado produto no crédito se você tem o valor equivalente no débito. Só para você ter a certeza, caso você precise de uma emergência, de pagar aquele item, você tem esse dinheiro. Isso é altamente comportamental, viu? Terceiro é o orçamento mensal. Método 50, 30, 20. Eu expliquei para vocês no último vídeo, já deixei o card, vou deixar também na descrição e vou deixar também na tela final para vocês. Forneci ainda uma planilha de graça para todo mundo aí, para todo mundo pegar gratuitamente, para aplicar o método na prática. Isso vai resolver tudo aí na sua vida em relação ao orçamento. Justamente essa questão do que é necessário, do que pode esperar, do que é desejo e o que vai ficar para ser investido. Sair da dívida, meus amigos, é força de vontade, aliada a comportamento e aliada a um plano. É importante que você junte essas 3 coisas e vá para frente. E você vai perceber, se você sair da dívida, que o maior ganho não é nem o ganho financeiro. Não é só o seu dinheiro de volta, mas é a sua paz de volta, né? Você dorme melhor, acorda sem dor no peito, atende uma ligação com um número desconhecido aí, sem medo, sem pavor, né? Faz compra no mercado sem somar centavos, porque você já está orçando, né, através da planilha dos 50, 30, 20 que eu ensinei. É outro nível de vida. E conforme vocês viram nesse vídeo aqui, você está mais perto do que você imagina. Tem caminhos para isso. Meus amigos, eu espero ter ajudado vocês aí. Eu tentei fazer um vídeo mais completo possível sobre este assunto. E se te ajudou aí de alguma forma, deixa o comentário para mim, se inscreva no canal, ative as notificações, também a curtida, todo tipo de engajamento me ajuda. Estou ajudando vocês, peço que vocês também deem a contrapartida aí. Não peço dinheiro, não estou vendendo curso, não estou fazendo nada, só peço o seu engajamento para que possa nos ajudar aqui também, viu? No próximo vídeo, que vai ser na terça-feira, eu vou fazer uma simulação comparando aí CDB com poupança, com LCI, com LCA, com outros investimentos aí, para que você veja quanto rende R$ 1.000, por exemplo, aí em cada um desses investimentos. E aí você pode depois colocar valores maiores, caso você queira simular também. Vamos trabalhar isso no vídeo e vocês vão se surpreender, viu? E até lá você vai se lembrar, ter dívida não é fraqueza, sair dela é uma decisão que você toma e você segue com firmeza para conseguir. E essa decisão começou hoje na sua vida. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.